cornetaria sobre educação. A gente precisa ser mais pensante. E é engraçado assim, quando você escreve, por exemplo, esse primeiro, né, que é o Deixe-me Viver, eu coloquei deixe-me, toca-me, enfeitiça-me, encanta-me, todos os verbos, né? E aí eu olho às vezes alguma coisa que eu fico assim, devia ter colocado essa poesia, não devia ter colocado. O começo da escrita é sempre muito interessante. Na verdade, eu sempre vivi numa casa com muita leitura, muita literatura. Então a gente sempre leu muito, influência de pai, de mãe. Meu pai conquistou minha mãe com os poemas de amor. E quando eu tinha 11 anos ganhei um diário e comecei, mas era aquela coisa bem infantil, né? Querido Jornovich. E comprei outro caderno, e isso foi a minha adolescência inteira. E ao mesmo tempo eu comecei a ler poesia. E essa era louca por Cecília Meirelles. Então ela é minha grande influenciadora como poeta. Adorava os versos dela, ela sempre teve uma coisa meio melancólica, meio triste, sempre gostei bastante da Cecília Meirelles. E aí, quando a gente chegou em 2015, assim, vamos dizer 2014, que eu participei de um concurso de poemas, mas nunca achei que fosse ganhar. E aí eu fui escolhida, aí eu falei, nossa, então quer dizer que deve ter algum talento aí, né? E mandei algum material para algumas editoras e fui aceitada para uma editora do Rio de Janeiro. E aí eu escrevi meu primeiro livro e tinha que ter um verbo com hífen, assim, porque era o estilo da Cecília Meirelles. Então o primeiro livro se chama Deixe-me Viver. Então em 2017 eu fui convidada para participar da antologia Flório. E na antologia eu conheci muita escritora que fazia livro infantil. E eu tinha uma história guardada. E aí eu mostrei para o pessoal da editora da Netbooks e aí eu perguntei, o que você acha? Vira livro? Vira. Aí quando foi que saiu, Posso Te Levar Felicidade, e eu coloquei As Aventuras do Mundo de Anastácia, porque é um livro que eu quero que tenha sequência. Então, provavelmente vai ser meu próximo projeto. Como eu sou professora de inglês, o próximo livro vai ser em português e em inglês. E eu quero que a Anastácia viaje pelo mundo e descubra novas formas para as crianças aprenderem, né? Mundos diferentes, costumes diferentes, diferentes culturas, línguas, comer uma moeda do outro lugar. Em 2017 participei de 2 antologias Flório. A primeiro tema era mulher, então eu criei uma história. Eu tinha um casal de alunos que estava indo para a Holanda, morar 1 ano, e de repente comecei a olhar para eles e eu fiquei, meu Deus, eles são minha história. E o segundo Flório foi sobre o Natal. E aí também é uma história um pouco triste, e no final eu coloquei um final feliz. Aí eu fiz o lançamento do segundo Flório. Na semana seguinte eu fiz o lançamento do infantil. E eu fiz na escola que eu estudei a vida inteira, que foi Monteiro Lobato, até a 8ª série. Então foi muito gostoso revisitar a escola e ver a criançada. E criança faz perguntas assim muito engraçadas, né? A criança é um público muito interessante. Eles gostam muito da ilustração, eles querem saber quem foi que fez, né? Então, quem fez a ilustração desse livro foi a Tânia, que é uma professora da Fundas, e ela é muito talentosa, né? Ela fez umas coisas bem legais e como você pode ver aqui, ó, ela tem um traço bem bonito, né? As cores, né? Eu queria cores bem vibrantes para o livro dela, para o meu livro. Então hoje, assim, quando eu olho a Anastácia e olho a Dona Helena, que é a segunda personagem principal, eu me olho e me vejo um pouco em uma das... Eu, quando criança, depois, assim, sempre procurando uma mensagem de otimismo, de felicidade, de contentamento, né? Aí, enquanto isso, já estava rolando uma outra história na minha vida, uma história de amor, e uma pessoa que falava inglês muito bem, e eu escrevia eu escrevi todos os poemas em inglês. E falei, vou escrever então. Aí alguém falou, mas você vai lançar um livro em inglês, né? Tipo, você vai traduzir, como é que vai ficar? Eu falei, realmente acho que não vai dar certo um livro em inglês. E comecei a traduzir, só que como eu não trabalho com tradução, e era minha obra, então eu me senti livre para mudar muita coisa, e acabou virando, na verdade, outro livro, né? Outra poesia, outro livro, que foi esse que eu lancei na Flim, que é Meu Mundo, Meu Coração. E durante esse espaço de tempo da história, do desenrolar do livro, do escrever, dos poemas, eu tinha muito esse hábito de escrever pelo corpo.
Então eu tinha algumas fotos, aí inclusive essas fotos foram feitas no Parque Vicentino Aranha, por um amigo meu que é fotógrafo em Nova York, o Leandro Justen, muito querido, e a gente assim não tem todas as fotos porque começou a chover, a gente parou, mas eu tinha foto de minha sobrinha, foto de aluna, eu tinha obsessão por escrever, assim, o corpo todo. E aí eu coloquei essas fotos e é legal porque como a história durou um tempo, então eu mudava muito de cabelo, tem cabelo loiro, cabelo ruivo, mais gorda, mais larga, tem variações, é bom que o público não cansa, né? Sim. Mas aí depois que acabou a história do inglês e comecei a escrever mais em português, o final do livro foi todo escrito todo em português. Alguns títulos eu coloquei em inglês para fazer também uma coisa diferente. Então assim, e quando eu fiz questão de ter Meu Mundo, Meu Coração, subtítulo Uma Tatuagem Invisível, que é a explicação de quando um amor não dá certo, assim, a pessoa continua na gente, né, tatuado pelo corpo, mas ninguém pode ver. E aí também fiz questão de colocar aqui poemas de amor para a pessoa saber que está comprando um livro de poemas de amor. Porque às vezes as pessoas querem ler poesia sobre outras coisas e aqui talvez um final um pouco diferentemente, sobre a vida, sobre uma autorreflexão, mas mais sobre amor. E escrever sobre amor é uma coisa muito complexa, porque tem tanta coisa sobre o amor, mas na hora que você vai colocar um papel e uma caneta, que você está apaixonado, tudo é lindo. Depois que você vai olhar com os olhos mais, né, de crítica, você fica, nossa, coisa mais brega. Mas eu preservei realmente o que eu achava bonita e mudei, reli, li. Eu tentei fazer uma coisa bonita, assim, sabe? Uma coisa de bom gosto. Então, a pessoa em questão é assim, como foi uma coisa assim, sabe aquela fase da sua vida que você chega com o namorado da família e fica feliz e o namoro não dá certo? Aí assim, a gente começou a falar, vamos primeiro fazer um teste pra ver, né? Eu tenho 2 filhas, então eu acho muito assim, desagradável, você começa um relacionamento, todo mundo, e depois a pessoa desaparece. Gera uma expectativa. Então eu já comecei assim, sem ninguém saber, muito low profile, né? E realmente não acabou dando certo, então pra quê? Porque as pessoas vão ficar sabendo, né? Todo mundo sabe através da poesia, mas bom, eu acho até que é legal que ninguém saiba quem é a pessoa que pode imaginar. Ela sabe da existência do livro, me ajudou a terminar, porque foi impressionante assim. Olha, e se ele vier à tona e falar alguma coisa? Ah, não sei, mas se quiser falar, pode falar o que quiser. Mas assim, é tão engraçado porque por exemplo, a gente não estava junto mais, mas a gente se falava de vez em quando, nos momentos mais cruciais do livro, das fotos, de terminar, eu precisava do apoio dele, se gostou, pode ser assim, porque é um presente para ele, né? Então é um presente de amor. Então foi muito legal que a gente conseguiu manter uma amizade, porque afinal de contas, né, como eu falei tudo sobre a beleza do amor, então eu tenho que preservar o que eu falei, né? A Fleam é um processo muito interessante. Em 2016 eu fiz parte só vendendo esse livro, né, que esse ano eu lancei. E foi totalmente diferente, porque eu estava entrando na coisa de livro, de literatura. Então eu fiquei sentada num canto, fiz amizade com 2 pessoas assim ao meu redor e foi aquilo, sabe? Os amigos vieram e tal. Esse ano foi totalmente diferente, porque eu já conheço muitas outras pessoas e assim, todo mundo ficou junto na mesma sala e foi lançamento e participei da mesa. Foi muito gostoso, assim. Eu vou dizer pra você que nem cansativo, assim. Quando acabou, eu falei, que pena que acabou. Queria ter ficado mais. Porque a gente conhece tanta coisa legal. E apesar de tantos escritores diferentes, com temas diferentes, todo mundo tem uma coisa em comum que é a escrita, né? Você tem aquela paciência para sentar e colocar no papel os seus pensamentos, né? Ou então a necessidade. Pra mim é mais uma necessidade. As pessoas falam muito, reclamam muito. E eu acho que a mudança é aquela frase, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Ela realmente precisa começar da gente. Então nós precisamos ser pessoas mais analíticas e parar de sempre colocar as coisas para o lado de fora, né? Então o outro me falou, o outro, né? Então, por exemplo, aquele candidato que falou grosseiramente, ele falou porque a menina foi grosseira. Viver para mim não é isso. É assim, se você vier com uma pedra, por que eu tenho que dar uma pedra para você também? Então, eu gostaria que a gente tivesse mais educação, arte, cultura, porque isso sim é a mudança, sabe? Então, que tenha mais festas, mais feiras literárias, que a gente se encontre mais, que a gente troque mais essa energia da literatura. Livro de autoajuda, não, né? Vamos comprar um clássico, né? Quantos mais clássicos você ler, mais você vai aprender.
Então, cornetaria sobre educação. A gente precisa ser mais pensante. Tá bom, muito bem. E reclamar menos. Surpreenda-me quando nada mais o faz. Leva meus sonhos para longe, me rouba de mim mesma. Quando você sai, vou com você. Alguma coisa se perde dentro de mim. Estou perdida agora, perdida sem sua voz e seus beijos. Fique. Fique para que eu possa memorizar seu corpo, suas marcas, suas cicatrizes e suas rugas. Tocar sua pele e tocar sua alma. Estou aqui para te trazer felicidade, para te dar amor, te ter em meus braços. Chorar quando você partir. Sentir sua falta todos os dias. Te contar histórias e te escrever poemas. E é tão difícil. Às vezes, tudo que me faz triste nesse amor, me faz feliz também.